Fala aí galera, beleza? Hoje no canal de vídeo da Alfa Telecom, um rádio que certamente muitos estavam esperando. Normalmente eu não mostro o nome do proprietário, mas nesse caso ele pediu, falou que poderia mostrar. Então tá aqui, Maurício Falcão, Papa Yankee 5 Mike, cliente antigo aqui da Alfa Telecom. Ele comprou um brinquedo bem legal e antes de mais nada enviou pra gente só para dar uma verificada nele e desbloquear. Vocês vão ver em segundos do que se trata. Então Maurício, o rádio chegou perfeito, caixa sem nenhuma avaria, tudo em ordem. Então vamos abrir. Tá aí o avião IC7300, o SDR da Icon. Tá aqui, eu nem tirei o plástico bolha que está protegendo aqui a embalagem dele. Eu só cortei justamente onde ela abre, até para protegê-la. E tá aqui o unboxing, né, do 7300. Tá aqui bem embalado. Essa caixa lateral, vamos observar aqui. Maurício, muito obrigado pela oportunidade de ser o primeiro a abrir o seu equipamento. Sei que essa daqui, ó, o desejo de todo rádio amador, né? Ser o primeiro a abrir, sentir o cheiro de zero. Cabo de alimentação, tudo certinho, bonito, bem embalado. Pelo que eu posso notar, reembalaram, colocaram um pouco de plástico bolha aqui em volta para não ficar batendo. Aqui temos o microfone. Tudo realmente novinho, bonito. Filmar e retirar ele aqui não dá, então eu vou tirar o rádio da caixa e já volto com ele na bancada. Tá aí o pequeno grande rádio, e grande mesmo, viu? Só pequeno em tamanho, porque o rádio é fantástico, tudo bonitinho, certinho, lacrado, selo da Radio House. Aqui atrás, selo da Anatel. Rádio primeira linha, como é de se esperar, tudo 1000%. Mais uma vez, parabéns Maurício pela aquisição desse equipamento. É um rádio fantástico. E vocês estão se perguntando, para que um cara comprou um rádio zero e está enviando para você? Então, ele pediu para que eu avaliasse o rádio. Primeiro, se ele está dentro da frequência, está certinho, bit zero. Até aí tudo bem. Isso devido que a gente observa muito vídeo na internet de gente que já pega rádio zero e já diz que tem defeito, tá? Tem muita gente colocando defeito em equipamento que acabou de sair da caixa. E é espúrio, e é baixo nível de modulação, e que está fora de frequência, e que a recepção está ruim. Não é possível que o controle de qualidade, seja de uma empresa japonesa ou chinesa, seja tão ruim assim que o equipamento saia com problema, tá? Então, eu sou um pouco cético quanto a isso. Que nem está rolando, né, na internet, alguns vídeos, comentários em fóruns, de um baixo nível de modulação em SSB nesse rádio, parecido com o que acontece com o IC7100. E já tem uma pancada de modificação na etapa de LC, para alterar o ataque do LC, da tensão da voltagem de LC, para que consiga uma modulação mais solta. Só que isso pode acarretar num nível de distorção por intermodulação muito maior. Ela certamente começará a interferir em frequências adjacentes, famoso splatter. Inclusive tem um vídeo a esse respeito
aqui no YouTube, onde essa musiquinha é chata. A pessoa aqui mostra um rádio não modificado e depois um outro rádio já modificado em HF, a diferença de modulação em SSB com e sem essa tal modificação. Só que essa pessoa utiliza um watímetro convencional. Aqui, deixa eu voltar aqui. A pessoa utiliza um watímetro que não tem função peak hold, um watímetro simples, avaliando apenas potência average. O ganho de microfone em 1/4 do ganho, compressor em nível 3, e o rádio, a gente observa já no bar graph que ele está indicando 100% de modulação nos testes, mesmo com o rádio sem essa tal alteração. Eu fiquei meio cético quanto a isso, tá? Então eu não estou nem um pouco confortável e nem um pouco disposto a realizar essa modificação nesse equipamento, tá? Até porque de repente a pessoa vai utilizar em algum linear como esse daqui, por exemplo, a utilização de um linear moderno como esse. Equipamentos que tenham picos de potência excessiva, que nem você vai utilizar, vai citar lineares modernos com no máximo 50, 60 watts. E se o LC não estiver trabalhando corretamente, ocorrerão, dependendo da sílaba, picos de potência de 80, 90, 100 watts facilmente, farão com que o linear entre em proteção, tá? Que o Electronic Bias System, o sistema eletrônico de bias dos lineares, entre em ação, colocando o linear em proteção, justamente por causa de picos excessivos de potência, que certamente irão acontecer com tal modificação, como eu cheguei a ver em alguns IC7100. Inclusive eu estou com um 7100 em manutenção aqui na oficina, tá original, e o dono pede essa modificação, e eu quero fazer testes de distorção por intermodulação com e sem essa modificação. Aqui eu nem vou botar a mão nisso, até porque o rádio está em garantia e esse tipo de modificação certamente irá cancelar a garantia. Não sei quanto a desbloqueio, que o outro ponto que ele pede para mim é que faça o desbloqueio do rádio. Aí ele tem que conversar com a Radio House também, tá? Então, vamos dar início aos testes no 7300. Quando eu comecei a trabalhar nesse 7300, era em torno de 9h30 da manhã, tá? Agora são praticamente 10 para 7 da noite. O rádio está o dia inteiro ligado. Ele mais do que atingiu a temperatura ideal de trabalho. O rádio que a gente observa trabalha frio. Então aqui 14.1 MHz, RTTY, rádio na carga fantasma. Eu não quero avaliar a potência, eu não estou avaliando potência, eu quero avaliar a frequência de operação dele. Muito próximo do ideal, 14.099.999, está muito próximo, não dá nem para considerar isso um erro perceptível durante a operação, mesmo em modos digitais. Quero verificar em 50 MHz qual vai ser o tamanho do erro. Pouquinha coisa maior. Ele está um pouquinho mais para baixo. O dono pediu para que eu acertasse esse ponto para ele e eu vou acertar. A gente pode notar que não há mais desvio, tá? O que a gente observa é que está constante, ele não está alterando mais, nem para cima nem para baixo, fica exatamente nesses valores. Então eu vou aproveitar que ele está na temperatura ideal e já fazer o ajuste aqui do oscilador de referência. Um detalhe que é importante, pessoal,
saber que o ajuste do oscilador de referência nesses equipamentos mais modernos, eles estão acessíveis ao usuário. Então, entrando aqui no menu, Set, função, aqui nível do BIP, limite do BIP, vamos descendo aqui. Nós temos Marker, calibrador Marker, e aqui Reference Adjust. Então o usuário ele pode ajustar o oscilador de referência diretamente aqui no painel frontal. Aquele ajuste que eu já cansei de mostrar para vocês na linha 756 e na linha 746, que tem um trimpotezinho na lateral dos rádios, tem um furo e um acesso para um trimpote, onde o dono, o usuário, pode ajustar o oscilador de referência. Nesses rádios, aquele potenciômetro foi substituído e está aqui no menu do rádio, como você pode fazer o ajuste fino do oscilador de referência. Muito mais fácil, muito mais tranquilo, não precisa se preocupar em colocar a chave de fenda ou desmontar o equipamento. A Icon, ela já preocupada com isso, deixou esse ajuste bem nas mãos do usuário. Para esse IC7300, o ajuste melhor que realmente eu consegui foi aqui o valor em 30%. Novamente, esse aqui refere-se a esse 7300. Vai depender, vai variar de rádio para rádio, tá ok? O ideal é deixar ligado pelo menos umas 4 ou 5 horas para tentar fazer esse ajuste. Se a pessoa não tiver um frequencímetro de alta precisão, pode utilizar uma WWV também como base para esse ajuste. Tá aqui então, vou sair do menu, 50.1 MHz transmitindo. O valor que eu encontrei agora está aqui, 50.100,002003, tá? Foi o melhor que eu encontrei para ele, esse ajuste, tá? Vamos novamente em 14 MHz, RTTY, transmitindo. Excelente. Tá aí. Oscilador de referência. Era uma das solicitações do dono, era que eu ajustasse para ele. Então nesse vídeo ele pode ter referência. Se um dia ele tiver que resetar o equipamento, aquele valor que eu setei aqui, justamente de referência, ele vai voltar ao anterior, porque eu não estou no menu de serviço, eu estou no menu do usuário. Então tudo que eu fizer aqui, se eu der um reset no rádio, será perdido, ele vai voltar para a configuração de fábrica. Então ele já sabe que o valor é de 30% para o oscilador de referência ficar bit 0. Chegou o momento então a gente conversar um pouquinho sobre a transmissão em SSB no IC7300. Inclusive encontrei um outro vídeo aqui dessa pessoa aqui, onde ele faz um teste utilizando um acoplador de antena da LDG, não desmerecendo o equipamento, mas não é um instrumento adequado para se fazer avaliação de potência, né, pessoal? 8 Golf Charlie, November 8 Golf Canada, Uniform November. A gente pode observar aqui nos testes que ele está fazendo diretamente no rádio que o bar graph está indicando 100% de potência e a corrente 8 Golf Charlie, em torno de 17 amperes consumida pelo equipamento. Aí ele faz a tal modificação, adicionando um capacitorzinho aqui no circuito de ALC. Uniform November 8 Germany Charlie, E o Uniform rádio dando November picos 8 de Golf Canada, Uniform 150 watts. Nancy 8 Golf Charlie. Uniform November 8 Observem Germany, agora o Uniform amperímetro. November 8 Germany Canada. Chegando a mais de 20 amperes, vamos colocar aí 22, 23 amperes de pico facilmente. Isso vai acarretar
diretamente numa perda de linearidade do estágio de transmissão. Novamente, que isso vai acontecer? O famoso splatter, tá? Vai espalhar, não tem jeito. Vamos fazer uma avaliação, o rádio do jeito que está, estoque, original. Potência 100%, ganho de microfone 50%, compressor desligado, monitor desligado, tá ok? Teste Icon IC7300, testando Icon IC7300. Observe o bar graph do rádio. A LC trabalhando dentro da escala. Os picos de voz estão aqui em 100%. O amperímetro do rádio com em torno de 17 amperes, tá ok? Vamos colocar em torno de 17 amperes de pico onde o consumo é maior, tá ok? Verificando, utilizando o LP700 para essa avaliação. Teste áudio de transmissão, Icon IC7300, 126 watts de pico. Falando com o microfone um pouquinho mais longe agora, alô, testando áudio, Temos tranquilamente aqui de pico ele indicando 113 watts. Não há problema nenhum, observem o bar graph. Eu vou tirar de alto. Eu vou colocar 10, 15, 25, 50, 100 watts. Observem o bar graph azul, onde ele vai. Ele passa facilmente de 100 watts. Agora, medidores que não têm a função peak hold, eles não estão preparados para indicação de potência de pico, que seria, por exemplo, o bar graph vermelho, a potência average. Ela está indicando aqui em torno de 20 watts. Mas a gente observa que no bar graph azul, potência de pico, temos facilmente aqui ele passando de 100 watts, sendo registrado no equipamento 127. Agora a gente eu estou utilizando o meu Beard 43. Ele com a placa peak hold desativada, desligada, eu tenho menos de 20 watts de indicação. Eu vou ativar aqui na lateral do medidor. Teste Icon IC7300. Alô, Icon IC7300, testando áudio 1, 2, 3. Lembrando que eu estou com configuração estoque. Eu não vejo problema de modulação nesse rádio. Novamente, a gente vai alterar o projeto dele para que a gente consiga modificar o tempo de ataque do LC, permitindo que o rádio solte uma potência maior durante a modulação, mas em detrimento da linearidade do estágio final. Certamente a gente vai obter com isso splatter, o rádio vai espalhar. Outro detalhe, em um instrumento digital a gente não tem o tempo de movimento da agulha que acontece em um medidor analógico. Temos que no medidor analógico vencer a mola, porque aqui na base do medidor nós temos uma mola que joga novamente o ponteiro a zero sempre, fora que também temos o efeito da gravidade atuando sobre esse ponteiro. E ele está chegando normalmente aqui em 95 watts de pico, e enquanto no equipamento digital nós observamos até em torno de 130 watts de pico. Não tem problema algum de modulação esse equipamento. Mesmo assim, eu vou querer fazer um teste utilizando o meu osciloscópio. Rádio RTTY, potência 100 watts. Tá aqui. Sinal sendo injetado no meu osciloscópio. E eu ajustei a amplitude aqui do osciloscópio
para que eu conseguisse deixar apenas uma divisão livre na parte superior da tela do osciloscópio e uma divisão livre na parte inferior. Assim vai facilitar para vocês conseguirem observar o sinal transmitido. Outro detalhe, observem aqui as medições do osciloscópio. Voltagem pico a pico 1.8 volts, frequência 14.1 MHz. Vai ser uma avaliação muito simples. Agora eu vou mexer na escala horizontal para que a gente consiga depois visualizar o sinal de SSB, tá? Continuamos aqui, que me importa, voltagem pico a pico. Eu vou vir aqui sem cortes, RTTY, passo para SSB, novamente as configurações do rádio, alô, teste. Eu ainda preciso diminuir um pouco aqui, escala horizontal, alô, teste, áudio, agora sim. Observem o sinal por mim transmitido, o alcance dele. Nós temos exatamente a minha transmissão operando uma divisão antes do final e aqui também. Observem e vejam, avaliem aqui a voltagem pico a pico. 1.8 volts eu tenho durante a minha modulação. E vocês observarem, está aqui o sinal com a mesma amplitude de uma portadora constante. Observem o Olá teste áudio transmissão Icon IC7300. Tem um envelope de SSB perfeito, não há distorção e os picos eles preenchem exatamente dentro da escala que eu havia calibrado o osciloscópio para a indicação de 100 watts. Ou seja, não tem problema de falta de modulação em SSB esse rádio. Não tem problema algum. Então eu não vou de forma alguma fazer uma alteração na etapa de ALC apenas para mudar o ataque dele, para que o rádio acabe entregando mais potência do que o necessário, já que isso eu estou fazendo os testes com ganho de microfone a 50% ainda sem compressor. Essa alteração realmente, ao meu ver, ela só vai trazer mais malefícios do que benefícios. Creio ser um dos momentos que vocês mais estavam esperando. Observar o 7300 internamente. Esse vídeo não é um review do rádio. Eu estou sem tempo para fazer um review mais profundo. Então a gente vai dar uma passada rápida aqui no equipamento. Começar por algo que eu achei muito interessante, um toque bem legal da Icon. O falante é de suspensão, não é aquele cone duro. E eles, no chassi do rádio em alumínio, moldaram tipo uma caixinha acústica para ele, o que confere uma qualidade de áudio melhor ao equipamento do que muitos outros rádios. Isso a gente só encontrava o mesmo sistema em 7700, 7800 da Icon. Os rádios mais simples não tinham esse detalhe, eu acho bem interessante. O que eu posso observar aqui é que é RF Unit, PA, uma construção limpa, muito bem feito, muito bem construído, projetado. Parte de potência, aqui temos os pré-drivers, driver, transistores de saída, low pass filter, desse outro lado acoplador automático e aqui a main unit. Uma passada rapidinha, a gente observa diversos circuitos integrados. Este aqui é a CPU, é o processador do equipamento. Essa daqui é a CPU do 7300. Logo aqui acima
o CI de DSP. Esse outro CI é o FPGA, CI de FPGA. E temos diversos conversores analógico digital, digital analógico. Temos aqui também, a gente pode observar o CI de USB, o cristal de clock do CI de USB. Temos o que mais? Eu estou observando junto, quer ver? Acho que vai ficar mais fácil do que eu apenas falar. Vocês conseguirem observar aqui no manual de serviço. Tem a descrição de todos os componentes aqui que cada um faz. Desde os reguladores de voltagem, processador, DSP, que é uma visão, novamente, eu não estou com tempo, o dono precisa do rádio, está ansioso para recebê-lo novamente, então não dá para fazer um review detalhado, mais profundo, mas pelo tempo que eu estive com o rádio em mãos, novamente, eu posso dizer que é uma montagem, é um projeto muito bem executado, é um projeto, uma montagem limpa, fácil de se orientar pelo equipamento. Mais uma vez, um excelente produto da Icon, sem sombra de dúvidas. Para realizar o desbloqueio do IC7300, ele é feito aqui na Main Unit, do lado do processador. Então, muito cuidado, pessoal, com eletricidade eletrostática e equipamento inadequado para o serviço. Ele não é difícil, não é algo complicado, mas que, se não executado da maneira correta, pode danificar este componente e aí já era, né? Então, bastante atenção ao tentar se fazer isso em casa. Eu não aconselho, tá? De forma alguma, qualquer tipo de intervenção nesse equipamento. Nós temos aqui uma matriz de diodos do lado dele, onde a gente vai ter que remover apenas 2 diodos, tá? Um diz respeito ao range de recepção e o outro diz respeito ao range de transmissão. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar um foco legal sem aqui. Esse primeiro diodo a gente vai remover, o segundo permanece e a gente remove o terceiro. Tá aqui, pessoal, os 2 diodos levantados. Não precisa mais do que, não precisa nem removê-los. Se um dia a pessoa quiser voltar ao original, basta apenas descer de novo os componentes e soldar. Vamos fazer um teste, verificar se o rádio transmite fora das bandas, conforme o dono pediu. 7 MHz, rádio transmitindo. Perfeito. Rádio na subbanda aqui, transmitindo sem problema algum. 10 metros. .28 MHz, transmite. Tá aqui 27, continua perfeitamente bem. Tá aí, rádio desbloqueado. Mais uma vez, pessoal, cuidado para não operarem fora demais das frequências, porque o rádio foi projetado para não danificá-lo, tá ok? Então, o que o dono solicitou, pelo menos aquilo que realmente ele vai fazer uso, o ajuste mais fino utilizando o meu instrumental para verificar o oscilador de referência e o desbloqueio. Agora, a alteração do ataque de LC, vai me desculpar, mas é opinião minha, é o que eu pude observar. É total perda de tempo
e uma alteração desnecessária realmente no equipamento. Vou fazer um teste rápido de recepção para vocês, alguns recursos, vou dar uma passada rápida em algumas funções. Novamente, eu estou sem tempo para fazer um review mais profundo do rádio. Então, menu, scope, é um belo scope com waterfall. Prefiro scope fixo, ele varrendo de 7 a 7300, fica muito mais interessante para a gente verificar as atividades na banda. Deixa eu colocar a câmera mais para cá, que eu acho que fica legal assim. Acertar aqui a posição. Então o meu trabalho ficou atrasado. Foi em pedra, não sei, não lembro. O que aconteceu foi a merda que era cheia de ruela de metal. O saco. Era muito, né? E no meio do caminho. O foco aqui não tá legal. Deixa eu só acertar um pouco esse foco, galera. Aí acabou caindo o cavalo, já tava pra morrer. Acho que agora ficou melhor. Passei o foco para manual. Mas aqui eu achei ele dublado com facilidade para download via torrent. Agora o outro que você falou, como é que é a marca da crueldade? Tá aí. Pessoal em AM. Pelo menos significa que o IAES aqui cai um pouco em AM, né? Um abraço, Céu. Até mais tarde, se Deus quiser. YBLJ, YBZ, Yankee F. Tá muito bom. Isso sem alterar nenhum recurso mais específico. Rapaz, Wagner, homem de Deus. Tá louco, homem de Deus? Tudo tranquilo? Eu tô chegando aí, cara. Manda abraço, que eu tô mais a volta. Para um pouquinho, Geraldo. Eu quero te mostrar uma coisa aqui, viu? Tentou. Um grande abraço, fiquei contente em ouvi-lo. Y2. Tá bom. Fica com Deus, Deus. Dá uma olhada nos menus do rádio. É tudo muito simples. A gente acessar o menu é como se fosse um tablet ou até um smartphone. Então a parte de scope, áudio, level, diminuindo um pouco a amplitude. Temos aí fazer o que podemos fazer, tá bom, meu amigo? Parte de áudio, scope. 5 Zulu Xangai Lata e Curitiba, na coordenação da rua. Vamos ver, tem mais alguém parceiro anotado na rua? A frequência está aberta. Y4 Mike Serra Bitcoin, viu? Bom dia, Mauro, Ouro Fino. Vai lá, viu? Ok, Mike Serra, já vai. Vou escutar o meu amigo César, né? Depois do Mike Serra, então, né? Tá bom, César, já valeu o Mike Serra. Vamos falar, tá bom? César, eu deixo contigo, papai, que 2K5 do Xangai. Fala, César.
Papa Yankee 5, Zulu Xangai, Lázaro Curitiba, Papa Yankee 2, Charlie Alfa Zulu, César Santo André. Te cumprimentando, cumprimento a todos que estão participando da rodada da rua no dia de hoje. É interessante aqui, utilizando o Waterfall, o tipo de interferência que eu tenho. (7024), 7094, 7166, 7238. A gente consegue analisar direitinho quem acostuma com um gráfico desse facilita muito não só a observação de interferências, como atividades na banda. E nota 10 esse Waterfall, bem como Spectrum Scope. Aqui começou a esfriar, hein, Lázaro? O tempo que já deu aquela esfriadinha, pra você ter ideia, estamos com 21 graus nesse momento. O céu lindo aqui, o rei brilhando lá fora, viu? Sem presença de nuvem. Daqui pra frente já começa a esfriar um pouquinho. Vamos lá, Lázaro, bom comando pra você. Quem diria que será a cidade de ouro aqui, né? A gente está lá no sítio do Instagram. Gravador de voz, Voice TX, meter, gráfico de SWR. O rádio ele pode traçar um gráfico da SWR, você escolhe a faixa de operação e ele já analisa, por exemplo, iniciando em 7057, terminando em 7097. Você escolhe aqui qual a largura que você vai utilizar, se a largura de banda que você quer varrer em sua antena, e ele traça o gráfico da SWR para ela. Ficou melhor explicado assim. Parte de memória, scan, memory pad, record e ajustes. Tone control tem ajustes de tonalidade e recepção, um ajuste para cada modo. Rodada é a rua, rodada Lindo Amigos, coordenação de Lázaro, Santo André, momentaneamente TY2 Charlie Quebec. Mais algum amigo? Só porque eu estou te escutando, eu vou te cumprimentar. Tem um ajuste para AM, tem até em RTTY, e também o ajuste de transmissão de grave, de agudo, TBW wide, mid e narrow. Tem aqui o ajuste até 2.9 kHz, frequência mais elevada, e o mínimo de 100 Hz. Funções em gerais aqui, onde eu já havia realizado o ajuste do oscilador de referência. Tem aqui tudo muito fácil de se conexões, parte de USB, nível de áudio no conector de acessórios ou USB. Tudo muito fácil realmente da gente display, nível do backlight. Display type A ou B, display font basic, round. Vamos mudar um pouquinho. Meter peak hold ligado, memory name,
My Call, dá para Power on Check, Language English ou Japanese, Time Set, SD Card, outros, Touchscreen Calibration, Reset, Emergency, rádio simples. Aqui é a outra tela que eu deixei, as fontes mais redondas e um fundo meio azulado. Eu prefiro o display Type A. Bom, é isso, pessoal. Como eu falei, é uma demonstraçãozinha muito rápida. O rádio tem muito recurso, um rádio extremamente completo e não é complexo. Mas óbvio, o proprietário deve com certeza ler o manual de serviço. Perdão, manual de serviço não, manual do usuário. Tô prestando atenção no telefone, tocando aqui, a gente já se distrai. Deve ler o manual do usuário, ler e compreender um pouquinho de cada vez. Não adianta tentar ler e entender tudo de uma única vez. O rádio, apesar de muito simples realmente de operar, depende de um certo conhecimento para poder tirar o máximo de proveito. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, caso realmente tenham gostado, dá aquele joinha, dá um help pro canal. Um forte abraço para todo mundo e até mais.